Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos aqui à leitura. O pastor Bispo dando a oportunidade para falarmos um pouquinho. E a nossa leitura, repetida várias vezes, Apocalipse, capítulo 22, no verso 17. Queremos falar um pouquinho sobre a igreja confundida por meio do profeta e da noiva. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Deus abençoe. Pode sentar. É uma expressão do nosso profeta. E nenhum de nós queremos ser igual ao profeta. Assim como eu não posso ser igual ao profeta, você não pode ser igual a mim. Deus tem nos feito da forma que somos. Cada um tem um ministério a entregar no seu dia. E não estamos tentando ser igual ao irmão Brana. Estamos repetindo o que o irmão Brana pregou. Mas isso não nos faz igual ao irmão Brana. Não somos. Não nos faz um profeta como irmão Brana, porque ele era um vidente especial para esse dia final. Mas na expressão do irmão Brana, a noiva, ela é profeta. E se ela é profeta, ela tem que profetizar. E o que ela vai profetizar é aquilo que irmão Brana não pôde, no seu dia, deixar claro para nós, porque foi proibido por Deus. Então não pense que faremos uma coisa para aparecer. Foi proibido lá. É permitido aqui. E é proibido você que não crê de ver essas coisas. Você tem que saber. Você diz, eu não creio, mas está proibido mesmo de você ver essas coisas. Essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para quem Deus chama. Amém. Deus não te chamou para essa mensagem. Fique em paz. Prossiga seu caminho, siga seu ministério, faça algo, trabalhe, dê sua vida pelo que você crê e deixa-nos em paz. Porque nós cremos no que pregamos e sabemos que não temos que usurpar, nem desejo de usurpar, o ministério de irmão Brana, porque não tem um homem na face da terra que podia fazer isso, nem no dia do irmão Brana. Deus disse para ele, quando ele queria ser como os profetas do Velho Testamento, Deus disse para ele, eu não te chamei para ser igual a eles. Você está no lugar superior. Algo mais. E, na verdade, é o que nós encontramos na própria Bíblia, que tivemos 7 anjos, mas é no dia da voz do 7º anjo é que todo mistério seria revelado. Não importa que os outros anjos foram bons, grandes, maravilhosos, mas não foi para o dia deles. Então você pode fazer um trabalho também bom, maravilhoso, que não é o que Deus está fazendo agora. É o que você quer fazer. Nós estamos preocupados com o que Deus está fazendo agora. E isto dentro da própria mensagem do profeta. Amém?
O profeta tinha um ministério que as pessoas não puderam entender. Esta é a causa. A igreja não entende, porque ela é confundida, ela é confusa. Ela ouve, mas ela não entende, porque Deus está confundindo a igreja. Tem hora que é difícil você ver que Deus faz uma coisa dessa. Deus também enviou o espírito do erro. Nós temos aí em 1 Tessalonicenses. Ele envia para que as pessoas, aquelas que não creram na verdade, sejam julgadas. E ele permite tudo isso. Então, ele permite a igreja. Guarde bem, igreja, profeta e noiva, que é a esposa. A esposa não é enganada, mas ela tem uma voz, como o profeta também tem uma voz. E essa voz é que engana a igreja. Deus enganando a igreja. Eu tenho aqui na era de Laodiceia, coisa muito conhecida por nós pregadores, né? Que são muito bons estes parágrafos, mas quero usar o 81 para nossa meditação. 81 de Laodiceia. Sim, senhor, a igreja já não é a boca de Deus. Ela é sua própria boca. Muitas vezes o pregador não é a boca de Deus. Ele é a sua própria boca. O evangelista não é a boca de Deus, é a sua própria boca. Agora, tem aqueles que é a boca de Deus. E não vamos dizer quem são, quem ouve é que tem que ter discernimento quem é a boca de Deus. Certo? Mas tem uns que não são e são confusos, porque acham que são a boca de Deus. Tem uns que não têm ministério, mas são confusos e creem que têm ministério. E você não pode dizer para eles que eles não têm. Deixa eles fazer o trabalho, porque Deus tem permitido esse tipo de trabalho há muitos anos. Que as pessoas, mesmo sem o ministério, façam algo, façam um trabalho. Desde o tempo de Davi, fazendo um trabalho para Deus fora da sua vontade. E Deus permite. Você depois paga o preço, mas Deus permite. Permite porque a pessoa é agitada, desobediente, ela acha que tem, e ela não te ouve. É como ela não ouve o profeta, ela não ouve a noiva. Então Deus confunde aquela pessoa. Você diz, eu não entendo o novo nome, nem quero saber. O novo nome não foi para você. Até isso daí é para te confundir. Porque ele mesmo tem outro nome. E é bom que o irmão Brana disse, agora o povo está com a mensagem na mão e não crê. Foi o irmão Brana que disse, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu com um novo nome. Mas esse nome estava escondido nos trovões, que está nas eras da igreja, em Apocalipse 2:17 e 3:12, e que seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E graças a Deus que essa voz não nos confunde. A gente entende essa voz. A gente aceita esta voz. Agora tem aqueles que não aceitam. Tem uns que querem enganar o povo dizendo que eu quero tomar o lugar de profeta. Eu não sou bobo de querer tomar um lugar daquele. Assim como você também não deve ser bobo de querer tomar o meu lugar e pregar o que eu prego. Prega o que você tem. Prega o que provavelmente você acha que Deus te deu, e vai e prega. Mas a gente está aqui para falar o que o Espírito fala
para a igreja nesse dia. O Espírito fala para um povo, ele entende, o outro não entende. Então, não vamos discutir com quem não entende. Quem não entende, você deixa eles em paz. E prossiga você, que tem entendido a voz do Espírito neste dia. Amém? A igreja já não é a boca de Deus, ela é a sua própria boca. Por isso, Deus está voltando-se contra ela. Então, guarde bem, Deus está voltando-se contra a igreja. A igreja, nos dias do irmão Branham, eram os pentecostais. Era aquele povo que estava rejeitando a manifestação que Deus teve após eles. Eles ficaram com a manifestação pentecostal e Deus já estava dando outra manifestação e eles não aceitaram. Então o irmão Branham disse, por isso Deus está voltando-se contra ela, contra a igreja. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Então quem faz isso é Deus, não sou eu. Eu tenho um ministério também hoje que faz a mesma coisa que fez nos dias do irmão Branham. Esta mensagem, este ministério, para quem não tem eleição, confunde. Porque ele é igreja. Ele não é noiva, não é esposa. Eu uso as duas palavras que o irmão Branham usou, isso daí também. A noiva e esposa. Então você sabe que tem uns que é a igreja. A igreja é o chamado fora. As pessoas são boas, elas foram chamadas de algum lugar para ser melhor. Só que elas não foram escolhidas para ser esposa. O irmão Branham diz, todas as irmãs são boas, mas só uma eu vou levar para casa. Meda de Bró e Branco. E todas as igrejas são boas, todo o povo é bom, mas só tem um povo, uma igreja, que ele vai levar essa sua esposa. Quem não é esposa apenas foi separado, é uma igreja, foi separado, mas não é esposa. E se não é esposa, fique em paz. Você tem que aguardar, porque é Deus quem escolhe. A moça tem que aguardar, porque é o moço que escolhe. A moça só aceita ou rejeita. Mas não é o direito dela escolher. O direito é ele que escolhe. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele é quem escolhe. Então eu estou agradecido por estar dentro destes, eu sou um deles só. Um deles escolhido. Você deve ser o outro, a outra, escolhido para esta esposa de Jesus Cristo neste dia, que ouve a sua voz, que respeita a sua voz, que pratica o que ele fala, porque esposa é isto. O Branham disse, você não é submissa ao seu marido, você não é esposa dele. A gente precisa aprender, se não somos submissos a Deus, não somos esposa de Deus. Nós precisamos nos submeter à sua vontade. A nossa vontade fica para trás. E a vontade de Deus entra na frente e é realizada. E nós não aceitamos aquilo como um jugo. Aceitamos porque amamos. A mulher não aceita isso por um jugo. Ela estar ao lado do marido, reverenciar o marido. Por isso ela é uma e ele é um apenas. Mais um pouquinho aqui. Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, capítulo 17, ou 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Fala a mesma coisa, a noiva fala a mesma coisa do Espírito. Se você vai ao profeta, ele fala a mesma coisa do Espírito.
Nós, nesse tempo, estamos repetindo o que o Espírito falou através do profeta. Somos hoje os que repete. Fale outra vez, profetize outra vez. É esse tipo de noiva que tem uma profecia para repetir. Profetize outra vez. Já foi profetizada pelo profeta William Marion Branham. Agora, você, como filha, filho de Deus, profetiza outra vez. Você não profetiza lá fora, pregando para os outros, você profetiza com a sua vida. E Deus sempre tem a mensagem de uma só pessoa para que você a observe, obedeça e viva esta mensagem. Amém, amém. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no dia de Pentecostes. Eu quero que vocês guardem isso, que o irmão Branham fala de uma forma revelada. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no dia de Pentecostes. Ele não está falando como foi nos dias de Jesus, mas como foi nos dias de Pentecostes, quando agora era a igreja, era a esposa, certo? Mas, naturalmente, a noiva palavra será repudiada como na primeira era da igreja. Se lá ela foi repudiada, aqui a noiva é repudiada outra vez. Agora, qual o ministério dela? Se fosse para nós pregar como as assembleias, nós estaríamos ligados a ela. Se fosse para nós pregar como os unicistas, estaríamos ligados a eles. Se fosse para pregar como os dualistas, nós estaríamos lá pregando. Certo? Se fosse para nós pregarmos a primeira e segunda etapa, estaríamos lá pregando, porque nós pregamos esta primeira e segunda etapa por quase 30 anos aqui no Brasil. Desde 73 para cá, quase 30 anos, pregando a primeira e segunda etapa. Mas nunca pudemos entender a terceira puxada, e o problema está aí, que a igreja não vai entender. É a noiva que vai receber, porque esta voz está nela. Tem crente que não tem a voz de Deus. Ele tem a voz do pensamento dele, das ações dele, do que ele crê, mas não é de Deus. O que é de Deus você tem que acompanhar, como eu estou lendo aqui a mensagem e a Bíblia. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Deus falou através de Pedro. Foi isso que Deus fez no dia de Pentecostes. Mas antes do Pentecostes, Deus falou através do Filho. Então você tem que saber que Deus falou através de Branham. Mas depois de Branham, Deus fala através da esposa. Ela tem uma voz, e esta é a voz de Deus. Amém. Agora, eu sei que isto é muito bom, mas as pessoas não têm visto o ministério do profeta. Você tem primeira e segunda etapa, é bom, prossiga adorando a Deus, prossiga servindo a Deus, que isso é uma igreja. Foi chamada as assembleias da cruzada, da Deus e Amor, e assim por diante. Vocês foram chamados, prossiga, é uma igreja. Prossiga na primeira e segunda etapa. Agora, tem a esposa, ela é escolhida. Ela não está mais ali na primeira e segunda etapa. Aquilo ela já viveu. Agora, ela foi escolhida para um trabalho superior, para poder ser a boca de Deus, para falar o que Deus quer nesse dia. Isto está, quando a gente fala ela, você tem que saber que é um ministério quíntuplo. Nós temos profeta, temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então,
Se ela tem um ministério, é através deste ministério. Agora, onde está este ministério que tem essa voz, que tem esta etapa, que tem esta mensagem, que já não é mais a primeira e segunda. Volto a dizer para vocês, nos dias do irmão Branham, a igreja era pentecostal. Nos nossos dias, a igreja é o povo da mensagem. É isso que você tem que perceber. E Deus está tirando uma noiva de uma igreja. Ele fez isso desde o Egito, tirou um povo, uma nação de dentro de outra nação. E ele vem fazendo isso. Agora ele está tirando uma noiva de dentro da igreja. E ele está confundindo a igreja. Porque não é todo mundo para entrar, meu irmão, minha irmã. Não é todo mundo, isso aí é eleição. Agora você diz, mas Deus fazer um trabalho disso é porque Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele sabia de antemão que você ouviria a voz, mas não entenderia. Este é o porquê Ele te confunde. Porque Ele sabia que você não ia receber aquela voz. Mas Ele também sabia que a mesma voz que Ele deu para o profeta, Ele daria para a esposa, e que a esposa teria esta voz, mas a igreja não a teria. A igreja seria confundida. Muitos irmãos dentro da igreja estão confusos, porque não tem eleição, eles não estão escolhidos para poder ser a esposa. Então você não pode ficar enganado. Você tem que ter segurança da revelação que Deus já te deu. Quando eu digo que Deus mandou um profeta, eu creio de coração. Quando eu digo que Deus veio e encarnou, Apocalipse 10:1, encarnou em Apocalipse 10:7, eu digo para você, por isso Jesus Cristo, que desceu do céu em Apocalipse 10:1, quando ele encarnou em Apocalipse 10:7, 28 de fevereiro de 1963, ele estava descendo e materializando. O próprio irmão Branham diz, você já notou naquela nuvem, quando ele estava descendo e tomando forma, se materializando? As pessoas não veem isso, a igreja não vê, mas a noiva, a esposa, vê estas coisas. Quando ele está materializando, aquele Jesus, quando ele desce, ele é o Cristo, ele é Jesus Cristo. Mas quando ele materializa, ele é Branham. E isto é o porquê nós cremos no novo nome. Porque Jesus Cristo desceu numa outra carne. Jesus não veio aqui no entardecer, na carne de Jesus. Ele veio numa outra carne, que ele precisava de se manifestar, se revelar nesse tempo final, o que ele também não podia fazer no seu dia. Ele diz, aquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe, mas unicamente meu Pai. É um segredo que Deus deixa e que a manifestação anterior de Deus não vê, mas depois Deus vem e traz aquela novidade para a sua igreja outra vez. É isso que ele tem feito através do ministério do irmão Branham. Vocês conhecem tudo isso daqui. 201, ouvi, mas agora vejo. Foi uma portadora, e então ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo. Os 7 selos seriam revelados, e os mistérios de Deus seriam revelados, Apocalipse 10. Quando o 7º anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura. Ele deixa as coisas assim, e só o eleito chega ali e vê, o outro não vê. Entende? Ele está tão claro mostrando aqui, ó, a mensagem do 7º anjo, não o serviço de cura. Então, primeira e segunda etapa não é mensagem do 7º anjo.
Deus está operando, Deus está falando, Deus está curando, Deus está ressuscitando mortos. Mas não era o ministério do sétimo anjo, era o ministério de Deus, mas não era do sétimo anjo. Então a primeira e segunda etapa você tem, são o ministério de Deus, mas não era o ministério do sétimo anjo. Quando é que acontece o ministério do sétimo anjo? Ele diz, não o serviço de cura, primeira e segunda etapa. A mensagem que segue o serviço de cura. A mensagem que segue o serviço de cura é exatamente a terceira etapa. E essa terceira etapa, as pessoas, a igreja hoje não vê. É para a noiva, ela tem uma voz. A voz de Deus está nela, como a voz de Deus estava no profeta. E se existe um quíntuplo hoje, a voz de Deus está nele. Porque este quíntuplo é a esposa nesse dia. Mas antes que isso manifestasse, Deus primeiro teve que falar a sua palavra através de uma pessoa. Ele não falha nisto. Ele fala através de uma pessoa e aquela pessoa transmite, aí depois os demais creem e falam a mesma coisa daquela pessoa. Foi o que Jesus fez, foi o que os apóstolos falaram, foi o que Brana fez, é o que nós estamos falando agora. Amém. Eu creio muito nisso aqui, isso é verdade para todos nós. Olha, o 148, essa mensagem é com a atração sobre a montanha agora. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? É onde o povo está confuso. Preste atenção. Você pode ver que todas as mensagens pregadas por todo lado, eles estão pregando contra a coluna de fogo, estão pregando contra o William Branham, aqueles que creram já em William Branham, porque eles estão confusos. Porque tem uma mensagem que saiu já faz mais de 20 anos, e eles rejeitaram esta mensagem e eles estão confusos. Todos que rejeitam a mensagem que Deus envia, fica confundido. E Deus permite tudo isso, como diz o nosso profeta. Então olha para você ver isso aqui. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Deus confirmando sua palavra. Eles dizem que Branham não estava lá. Se Branham não estava lá, então Deus não confirmou sua palavra. Olha para você ver. É disso que se trata todo esse tumulto. Já no tempo do irmão Branham, aquele tumulto, aquele barulho, observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Essas coisas têm que ser repetidas, porque as pessoas precisam entender o ministério. Tem hora que o irmão Branham fala, como eu acabei de ler aqui, ele diz Apocalipse 10 só, está entre aspas, Apocalipse 10, ele não falou de 1 a 7. Mas a gente sabe aonde está escrita a mensagem do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. Quem foi que leu? Foi William Branham. Quantas vezes? Talvez quantas milhares de vezes ele leu esse versículo para nós, e mostrando que é a mensagem do sétimo anjo. Então aqui ele vem e diz, nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse, outra vez, 10, de 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Por isso você não tem mais mensagem, senão a do irmão Branham. É a última mensagem. Então o que faz a esposa? Ela escuta aquela mensagem e ela repete, profetiza outra vez, porque é o ministério dela, porque já faz mais de 60 anos que o nosso profeta, quase 60 anos que ele foi embora. Então, agora é hora da esposa. Já passou uma geração de 40 anos. Já passou, não deu o arrebatamento, mas como deu a vinda do Filho do Homem, e eles, a igreja não entendeu, ela estava confusa no dia, não entendeu a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 36, que Cristo estava vindo numa outra carne para poder realizar este ministério de Filho do Homem,
de saber as intenções dos corações, de revelar. Ele estava vindo para isso, mas eles não tomaram esta palavra, eles não creram nesta palavra. Já no tempo do irmão Branham, não é de admirar que hoje eles não vão crer também. Eles não creem porque se não creram quando o mensageiro estava na terra, como vão crer depois que o mensageiro foi embora? Hoje eles falam coisas que o irmão Branham não estava lá, pode vir até o genro do profeta, irmão George Smith, e dizer que o irmão Branham não estava lá, mas eles não sabem nada. O irmão Branham é que disse, eu estava lá. Irmão Sótima, de Norma, nós estávamos lá. Quando a nuvem subiu, nós estávamos lá. E ele fala no 7º selo que ele foi tomado pelo anjo, aquele 7º anjo, e levado para dentro daquela nuvem formada por eles mesmos. Aquela nuvem que você vê é a nuvem que estava sendo formada, a vinda do Senhor, e o profeta foi levado para dentro daquela nuvem. Eu não estou muito preocupado de ficar abrindo a nuvem assim para ver se eu vejo William Branham. Ele falou, está falado. Entende? Esse povo de hoje, eles são incrédulos, por isso vocês vão ver o que o irmão Branham diz aqui agora. E surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida. E, como sempre, a igreja está igualmente confusa. Ele não diz que a noiva está confusa. Você pode estudar a mensagem e você vai ver, ele diz, a igreja está confusa, porque Deus usa a voz do profeta e a voz da noiva para confundir a igreja. E a igreja é um povo bom, que são os tirados de algum lugar. Só que eles são tirados, mas não são levados para lugar nenhum. Esse é o problema. Eles são tirados apenas. O povo que Deus tirou do Egito morreu no deserto. Aqueles que Deus tirou das denominações estão morrendo dentro desse espaço de tempo. A mensagem do profeta tirou nós das denominações desde quando foi pregada essa mensagem. E dentro de 40 anos só foi morrendo o povo que crê no profeta. É como aquele povo que creu em Moisés. Ele só foi morrendo. Durante aquele trajeto de 40 anos, eles foram morrendo. E aqui não foi diferente, porque o irmão Branham disse que seria assim. Assim como foi tirado uma noiva lá do Egito, porque ali eles eram o povo de Deus dentro do Egito. Mas quando eles saíram, eram igreja de Deus, que foi tirados de entre os egípcios. Eles eram igreja, mas quando eles entram em Canaã, eles são esposa. A coisa muda, porque aqui ela vai obedecer. Você vê que durante o trajeto daquele deserto, eles tiveram que morrer. Deus não pôde matá-los mais atrás, porque Moisés entrou na brecha e disse, Senhor, o que dirão as nações? Se o senhor matar esse povo, vou dizer que o senhor tirou um povo do Egito e não aguentou levar eles até onde o senhor tinha prometido e matou eles no deserto. Você pensa bem, aquilo era Deus, porque era o pensamento que vinha Cristo para cumprir também um papel deste. E ali Deus não matou Israel, era para ter matado no início. Não matou. Era para ter matado esse povo da mensagem no início, mas não matou. Primeiro tira de lá, depois deixa eles caminhar no deserto e manda provação. E tem problema, e falta de coisa. E hoje tem falta de mensagem, falta de pregação, falta de unção. Só tem pulo, só tem grito, mas não tem a palavra combinando com a palavra para que eles possam ter a revelação do que Deus está fazendo hoje. Aleluia. Então as pessoas continuam em dúvida.
Se você continua em dúvida, você está incluso nas pessoas, na igreja. E a igreja hoje é o povo da mensagem. A igreja, a noiva é que sai deste povo. Talvez é difícil para você entender tudo isto, mas creia que é o momento principal de nós, como filhos de Deus, tomando posse daquilo que Deus já deu para nós. Ninguém vai tirar o que Deus já deu. Deus já deu isso para você. Eles tentam e tentaram tirar isso de vocês, mas Deus trabalhou a favor de vocês. Vocês podem ver que quando o inimigo dividiu conosco, eu não fiquei de cima de vocês para ficarem comigo, mas foi Deus que foi na frente e te sustentou, e você ficou firme nesta mensagem. Isso é o que é importante. Não é o trabalho de um homem, é o trabalho de Deus. Foi Deus quem te segurou. As suas perninhas ficou bamba. Quando estas coisas aconteceram, até a minha ficou bamba. Meu Deus, o que é isso? As pessoas boas que estão aqui ao meu lado, me elogiando, me ajudando, sendo uma bênção, torna-se um demônio. Meu Deus, o que é isso? Como pode falar contra a mensagem, contra o que pregaram 16 anos, pegar tudo e jogar numa lata de lixo? Eu não quero escutar mais nada desse pregador. Se fica 16, 20 anos e pega o que pregou e joga fora, não teve revelação 20 anos. O que eu vou escutar dele daqui para frente? E era boa pessoa, não posso falar mal. É boa pessoa. Só que as pessoas são exatamente a igreja, confusa. Elas não sabem o que fazem. Elas não sabem o que pregam. Elas não pregam por revelação. Elas pregam para ver se conquistam uma posição dentro daquele ministério. E já que não conquista, levanta contra e massacra o ministério. E são boas pessoas, entende? Não são más, mas são da igreja. Esse é o tipo de igreja que está sendo hoje confundida através da noiva. Você é esta noiva. Essa fé que você tem nesta mensagem confunde eles. Diz: como pode? Eu quero um povo desse, eu quero ter um nome, mas eu nunca quis. Eu nunca quis, foi Deus quem me deu. Foi Deus que deu para esses pastores o povo que nós temos. Não foi tanto nossos esforços, foi Deus quem foi lá e convenceu. Porque se fossem nossos esforços, a hora que fracassamos, vocês vão fracassar também. Mas se foi Deus, você vai em frente. Você pode ver qualquer um fracassado, mas você toma aquela mensagem e siga em frente. Você não é uma pessoa que vive confusa. Você tem revelação desta palavra. Estou encerrando. Ele falará claro. Vou repetir outra vez, no 162 da Laodiceia. Ele falará claro. E aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome. Você já pensou bem, eu estou recebendo um profeta, não é em nome de Jesus Cristo. Estou recebendo um profeta no seu próprio nome. O nome dele é William Marion Branham. Eu estou recebendo esse profeta em nome de William Marion Branham. Mas tinha que receber em nome de Jesus. O profeta diz diferente aqui. E aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia. Oh, eu sei que o último dia começou lá com o irmão Branham, mas não acabou.
Começou lá, mas estendeu até aqui. O 7º selo começou com o irmão Branham, mas não terminou. Ele está até aqui porque o 7º selo é o selo da ida, diz o profeta. Não é o selo da vinda. Aquele 7º selo é o selo da ida, porque esta igreja é preparada como a verdadeira esposa. Ela saiu do mundo, saiu das denominações, saiu das interpretações e ela crê. Não deixa ninguém mais te confundir. Nós estamos aí há mais de 20 anos seguro daquilo que nós pregamos. Examina. Se você pregou isso antes, põe aí para o povo. Diga aí, põe uma data que você pregou. Mas como existe fake hoje, você fala isso, faz uma mensagem lá e põe uma data antes de 2000 que eles tinham pregado, e são mentirosos. Como a internet tem verdade, mas está cheio de mentira também. E assim você vê a condição de alguns pregadores querer dizer que nos ajudou a ganhar este povo. Se ele nos ajudou, vocês estão perdidos. Porque ele perdeu. Ele jogou tudo fora. Então, eles teriam que entender com sabedoria que não ajudou, atrapalhou, tentou confundir, mas foram confundidos pelo profeta, que eles leem a própria mensagem que eu leio, e pela esposa, que tem o ministério neste dia de transmitir esta mensagem. Amém. Amém. Que coisa boa. E aqueles que ouviram serão abençoados e tornarão parte desta noiva do último dia que está mencionada em Apocalipse 2,17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O grão de trigo, a noiva que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. É o Espírito, o profeta e a noiva falando a mesma coisa. Nós temos 3 testemunhas: é o Espírito, o profeta e a noiva falando. Escuta, o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Então, o que você tem ouvido não é coisa que eu disse, é coisa que o Espírito disse. Tem hora que nós falamos, Branham disse, mas foi o Espírito que disse. Primeiro o Espírito diz, depois o profeta diz, e aí vem a esposa e diz. Não é aquele negócio que o Espírito diz, o profeta diz, quer dizer, o marido diz, a mulher vem atrás e desmancha o negócio que ele fez. Ela não tem a mesma voz. Se ela tiver a mesma voz, ela sustenta aquilo junto com o esposo. Assim somos nós, sustentamos junto com o irmão Branham esta mensagem neste dia. E sabemos que o esposo é a palavra revelada, mas a palavra revelada estava escondida e revelada em carne. E era difícil das pessoas admitir e receber aquilo, mas ali estava Deus escondido em simplicidade e revelado através da mesma. Obrigado, Senhor, por mais este momento, que nós somos agradecidos a Ti, ó Pai, por poder ter uma voz, que é a Sua voz, a voz do Espírito, que foi falada pelo profeta William Marion Branham, e que hoje está sendo falada pelo quíntuplo de Efésios 4:11, mas é o quíntuplo que crê na palavra, que não está confuso, confundido, mas que crê na própria mensagem do seu profeta, e podemos repetir esta profecia outra vez. Ajuda, meu Deus, o eleito, onde ele estiver me ouvindo numa hora desta, que ele possa ter uma decisão para com esta palavra e dizer no seu coração: eu creio, eu vou ouvir sempre esta mensagem, eu não vou deixar que o veneno da igreja entre em mim. Eu sou a esposa, eu sou aquela noiva ungida
do último dia que tem a palavra que fala como Brana falou, porque Brana falou como o Espírito falou. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe.